Olá, pessoal. Aqui é o Evêncio Mendes, astrólogo védico. Vou continuar aqui com o texto da obra do Parashara falando sobre o Karakansha. Agora, sobre os planetas que fazem conjunção com o Karakansha. São muito importantes, né? No vídeo anterior, nós falamos sobre o Karakansha em cada signo e vimos que o Karakansha em cada signo representa um determinado karma que a pessoa vai vivenciar na vida, né? Só que nós vimos também que o texto, por ser muito antigo, atribuído pelos hindus de 5.000 anos atrás, é um texto desatualizado para nossa vida nos tempos atuais. Por quê? Porque há 5.000 anos atrás havia muito menos opções de experiências como na vida, né? E então o karma era limitado. Por exemplo, o Karakansha em Áries indica possibilidade de ser contaminado por ratos e gatos, né? Hoje, nos tempos atuais, isso não é mais um problema, porque a ciência já avançou, né, na questão de transmissão de doenças para o homem, né, principalmente gato. Gato a gente tem contato constantemente e não passa doenças, a não ser que seja gato de rua, alguma coisa assim. E ratos também, devido à higiene que está evoluindo a cada década, né? Então, o karma de quem tem o Karakansha em Áries não é o mesmo de 5.000 anos atrás. Pode ser que alguns Karakanshas em determinados signos persistam um pouco a tendência daquele karma, né? Um karma muito próximo, mas não pode seguir literalmente o texto, né? E nem essa coisa de querer interpretar como se eles estivessem dando uma linguagem simbólica de que não é aquilo, é outra coisa. Não, é um determinado karma que era possível naquela época, como, por exemplo, o Karakansha em Leão. A pessoa corre o perigo de ser atacado por tigres. Na Índia, talvez até hoje tenha lugares que isso possa ser possível, né? Mas naquela época, talvez, porque existia muito mais florestas, menos cidades populosas, menos tecnologia, menos segurança, então era mais provável acontecer um karma desse, né? Então, nós vimos que o Karakansha nos signos não pode ser seguido literalmente. Depois, vamos ver agora o Karakansha, ou seja, o signo onde está o Atma Karaka no Navansha, se tem um outro planeta ali, que seria uma conjunção. É possível ter uma conjunção de 2 ou mais planetas, mas vamos isolar um por um, né? E depois eu vou trazer uma série de comentários que vai enriquecer essa compreensão do Karakansha, tá? Então, vou compartilhar aqui o slide e para vocês verem o texto original, né? Pelo menos o que a gente pensa ser original. O Karakansha em conjunção ao Sol realizará atividades da realeza, tá? Então, veja aí, é um texto bem específico, né? Na época que existia monarquia, realeza, em vários lugares da Terra, incluindo na Índia. Hoje, não sei a que ponto existe, se ainda existe alguma coisa nesse nível, mas o sistema lá, o governo já não é mais de monarquia, né? Então,
também é uma coisa que precisa ser adaptada. A Lua, no Caracancha, desfrutará dos prazeres da vida e será um erudito. Muito mais se recebe aspecto de Vênus. Tá? Então, veja que é um karma interessante e possível, né, nos dias atuais. Se o Caracancha estiver em conjunção a Marte, se o Marte estiver forte, usará armas e lanças, viverá pelo fogo e será um alquimista, né? Isso também é algo próximo, é possível, mas existem muito mais opções nos tempos atuais, né? Como esportes, uma série de outras coisas que o Marte agora abre muito mais brechas de experiências do Caracancha em conjunção a Marte. Tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos. O Caracancha com Mercúrio. Se o Mercúrio estiver forte, será hábil nos negócios, nas artes, inteligente e educado. Isso é perfeitamente possível, né? Indicando uma habilidade artística e intelectual também, né? Júpiter no Caracancha fará bons atos, será dotado de espiritualidade e conhecimento. Indica uma pessoa boa, a natureza de Júpiter, ter compaixão e dotado de espiritualidade e conhecimento. Também é muito possível. Tá? Mas abre também, nos tempos atuais, nós temos para Júpiter muitas outras opções, né? Porque nós temos hoje formação acadêmica, estudos filosóficos, aumenta bastante a capacidade de conhecimento filosófico ou específico também, porque Júpiter não é só conhecimento religioso ou filosófico, né? Aí Vênus viverá 100 anos, será sensual, estará por trás dos assuntos do Estado, tá? Então veja aí que é uma coisa assim bem específica que nós talvez não, nos tempos atuais nós não vamos ver exatamente desse jeito. Mas, quando chegar na parte dos exemplos que eu vou trazer, vocês vão ver a diferença, né? Guardem esse slide aí. E Saturno terá muito sustento devido à família. Tá? Então, quer dizer que a pessoa vem de uma família tradicional ou tem alguma herança familiar, e isso traz algum recurso, alguma condição positiva para ela. Isso é possível, mas também, novamente, é possível outras experiências também com Saturno, a gente vai ver. Rahu, um ladrão, corcunda, fabricante de máquinas, doutor que cura venenos. A pessoa não pode ser tudo isso, né? Então, ela pode ter corcunda, não vejo esse incidente de ter corcunda, é uma coisa difícil de comprovar, porque a gente não tem muitos mapas de pessoas com esse problema. Fabricante de máquinas, quer dizer, a pessoa tem um lado de engenharia, alguma capacidade, inteligência para lidar com máquinas ou a inteligência para tecnologia, né? Doutor que cura venenos, né? Ou seja, tem um conhecimento de coisas que não são comuns, né? Venenos e coisas que são perigosas. Depois Queto, um ladrão ou vai se relacionar com elefantes. Então, veja que eles associam o Queto a elefante, e na época, possivelmente, existia muito mais o trato com elefantes do que hoje, mas principalmente na Índia, aqui no Ocidente é zero, né? Então, a gente vê que essa possibilidade de se relacionar com elefante vai acontecer só em determinada região, de repente um certo vilarejo na Índia, não a Índia toda, porque ela também já evoluiu, e que vai ser ladrão, tanto para Rahu, em conjunção ao Caracancha, quanto a Ketu, né? Então, veja que Rahu e Ketu é destacado o lado um pouco sombrio, né?
mas não quer dizer que a pessoa que tem Arahum em conjunção ao Caracancha, no signo do Caracancha, ela vai ser ladrão, né? Pode ser uma pessoa que esteja assim esbarrando nos limites das leis, mas não esteja sendo um criminoso, entende? Muito pelo contrário, pode ser uma pessoa muito correta, né? Porque aqui está destacando o lado de ser ladrão, porque dentro daquela época, isso é uma coisa possível e ficou aqui concentrado em Garriqueto. Mas qualquer pessoa com qualquer caracancha, dependendo dos aspectos, pode cair para o lado da criminalidade. A criminalidade não é nenhum privilégio apenas de Garriqueto, tá? Então, veja que aqui o texto ele está conduzindo a uma vivência de uma época e de um local específico, tá? Então, aqui está o texto original. No próximo vídeo, eu vou trazer exemplos e mostrando que a gente não pode seguir literalmente esses textos antigos. Eles precisam de ser reinterpretados. Então, obrigado aí por ficar até o final e veja depois o próximo